Tudo bem? Bom, primeiro agradecer a presença de vocês. A gente vai bater um papo sobre certificação de risco no pré-natal. A ideia é passarmos aqui, nos primeiros momentos, um histórico aqui no estado da nossa experiência de certificação de risco, mostrar alguns indicadores, mostrar a metodologia que temos empregado hoje nessa importante atividade do pré-natal. Hoje nós temos aqui no estado do Espírito Santo em torno de 55 mil partos por ano, em torno de 8.300 gestantes de alto risco. E a certificação de risco, ela visa justamente a gente trabalhar essa parcela das gestantes que tem alguns fatores de risco que deveriam ser identificáveis durante as realizações das consultas pré-natais. A rede nossa, ela integra ao conjunto de rede de atenção à saúde do Ministério da Saúde. Em 2013, nós implantamos aqui no estado, antes chamava Rede Cegonha, hoje é a Rede Estadual Materno Infantil, que tem como premissa uma série de atributos que dentre os quais garantir o acolhimento com certificação de risco, ampliar o acesso e melhorar a qualidade do pré-natal. Nós temos uma realidade de 60% das nossas gestantes iniciam o pré-natal no primeiro trimestre. Então, tem 40% das mulheres ainda no estado que só iniciam o pré-natal tardiamente. Garantia da vinculação. Hoje nós temos um protocolo de vinculação, que é um direito e uma obrigação legal, inclusive, da gente fazer com as nossas maternidades, do pré-natal à maternidade, e utilizamos uma ferramenta da APS chamada Mapa de Vinculação, uma guia de referência e conta-referência que a gente já vai mostrar depois. As condições do parto seguro, parto e nascimento, a garantia de atenção às crianças até o segundo ano de vida, e a garantia de ampliação do acesso ao planejamento reprodutivo. Hoje a nossa rede, ela tem, hoje na rede, 24 maternidades que compõem a rede, mas em torno de 40 estabelecimentos de saúde da rede pública que fazem parte no estado. Voltando aqui nos componentes da rede, só para a gente iniciar o nosso bate-papo, o pré-natal é o primeiro componente, talvez um dos mais importantes e motivos da nossa conversa agora. Pré-natal com captação precoce, com classificação de risco em todas as consultas, um sistema de informação que nós passamos a utilizar agora em substituição ao CIS pré-natal, que é o ESUS, né? Garantia de exames tanto para o risco habitual quanto para o alto risco, e a vinculação à maternidade, que é a Lei 11.634, bem como a Lei do Acompanhante, que é a Lei 11.108 de 2005. E a gente tem trabalhado isso. A questão do parto, nascimento, a questão do puerpério e a questão do transporte logístico. Quando a gente olha a linha de cuidado nossa, nós temos que refletir aqui, porque aqui no estado nós temos uma peculiaridade, nós temos uma unidade que faz a média complexidade, é uma unidade ambulatorial especializada, chamada Rede Cuidar, que faz nessa Rede Cuidar uma série hoje de atividades com vistas à gestação de alto risco. E a entrada na rede através da rede ambulatorial, nós temos hoje em torno de 900 unidades básicas de saúde no estado, a maioria delas fazem assistência ao pré-natal. Muito bem. Hoje, quando a gente analisa a realidade do estado, nós estamos hoje com uma mortalidade infantil de 9,55 por mil nascimentos vivos, uma mortalidade materna de 54,89 em 2017. Em 2018, nós temos hoje, se a gente analisar de um ano para outro, nós tivemos 33 óbitos maternos no ano passado. Esse ano, graças a Deus, estamos aí com apenas 14 óbitos maternos, que é um dos indicadores melhores que nós tivemos ao longo desses anos nossos, né? Isso aqui é um reflexo disso, é o nosso posicionamento em relação ao cenário nacional. Nós temos ainda muito que evoluir, nós já saímos do 25º colocado na mortalidade materna e hoje somos o 6º em melhoria de qualidade e de resposta a essa mortalidade materna. Isso tem muito a ver com o que a gente vai tratar hoje, que é a intervenção que nós devemos fazer no nosso pré-natal com vista a essa prevenção de mortes evitáveis. No nosso caso aqui, 80% das mortes são evitáveis. Temos a mortalidade infantil também, que já fomos o 4º em 2014 e hoje nós estamos em 3º, atrás de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, a classificação de risco, ela tem essa objetividade, que é a gente diminuir
a mortalidade materna por causas evitáveis. E o pré-natal é extremamente importante que a gente imprima essa qualidade nele. A gente vê com muita dificuldade ainda uma cobertura pré-natal aqui no estado é de 68% mais ou menos, com 7 ou mais consultas, mas é um reflexo nacional. Aqui no estado, a maior parte da assistência pré-natal é feita por médicos, nas unidades de base de saúde, por mais médicos e das enfermeiras, que fazem um trabalho excepcional conosco. E a gente sabe hoje que hipertensão, hemorragia, boa infecção pós-parto são as causas que mais prevalecem, e aqui no estado elas também são as mesmas, né? Nós temos aqui também a mortalidade em mulheres em idade fértil, nós tivemos 607 óbitos, e aqui no estado é o segundo em violência contra a mulher, nos preocupa muito. Quando a gente olha a mortalidade infantil, metade das nossas crianças tem morrido na primeira semana do parto, ou seja, é uma mortalidade neonatal precoce. 55% de óbitos nos primeiros 7 dias, que tem a ver com as condições de atenção obstétrica no pré-natal e na condição ao parto e nascimento. Quando a gente analisa as causas, prematuridade, nós temos em torno de 10% de prematuridade no estado, e as questões muito importantes, que são as malformações congênitas. Então, são as duas principais causas de mortalidade nesse período aqui. Quando a gente analisa o pré-natal, 68% de cobertura, em regiões, uma região sul, que tem 26 municípios, ela é de 62%, e a melhor nossa é na região central, com 75% de 7 ou mais crianças nascendo com 7 ou mais consultas. Bom, aqui uma realidade local, que deve ser muitas identificada em outras regiões, mas aqui nós temos uma cobertura de atenção primária à saúde e agente comunitário, por exemplo, de 62% dos municípios. E um déficit enorme aqui na região metropolitana da Grande Vitória, que concentra mais ou menos 1,5 milhão de habitantes. Bom, quando a gente para e observa a proporção também de cobertura de equipe de saúde da família, nós temos 59% de cobertura de saúde da família, e quando vamos olhar a saúde bucal, apenas 34%. Nós sabemos que a saúde começa pela boca, né? E é uma das coisas que a gente vai falar aqui no nosso protocolo, é o tempo todo a necessidade da primeira consulta com o dentista e as avaliações durante o pré-natal. Aqui um retrato nosso com mais médico, nós temos hoje em torno de 500 e poucos médicos, mais médicos, que também fazem parte do nosso perfil de atenção ao pré-natal no estado. Bom, temos um outro dado, que 30% das internações no estado sensíveis à atenção primária, reflexo disso. Quando a gente fala de sífilis, que tem uma cara nova, nós temos um problema muito sério aqui, identificado no nosso pré-natal, porque ele é a tradução da qualidade do pré-natal. Nós tivemos 734 casos de sífilis em 2017, uma baixa testagem, uma cobertura do pré-natal, como eu disse, 68%. A maioria das nossas unidades não aplicam penicilina e a metade das gestantes nós tem tratamento inadequado. Isso faz com que o estado seja o segundo em sífilis adquirida, o terceiro em sífilis congênita e o terceiro em sífilis em gestante. Então, um número muito alto. A gente tem feito um plano para tentar enfrentar esse problema de frente. Temos conseguido algum resultado esse ano, melhorando a qualidade do pré-natal, fazendo campanhas do teste Trate e Cure, com várias ações comunitárias, envolvendo as entidades, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Enfermagem e de Farmácia, uma força-tarefa junto com a sociedade local para mudar isso. E se concentra em 9 municípios. Esse problema de 734, esse ano, no mesmo período, nós temos, graças a Deus, menos 58 casos, que é um confortozinho. Mas é uma tarefa muito grande e ele realmente traz um risco, principalmente para o concepto, né? Nós temos uma associação enorme aí de sífilis e a chamada STOCH, além da sífilis, a toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, zika e outras arboviroses. Então, é um dado nosso. Outra questão muito prevalente nossa é a gravidez em meninas, em adolescentes, 10 a 14 anos, ela tem aumentado. Ela diminuiu de 15 a 19, mas tem aumentado de 10 a 14 e tem trazido em torno de 14, 15% das gestantes nossas são adolescentes. Isso traz um risco grande e a gente precisa estar o tempo todo de olho nisso, porque isso tem uma associação grande com a coexistência de outros fatores de risco. Por si só, a adolescência não é um fator de risco,
mas ela pode vir agregada a outros fatores. Bom, a gente tem aqui, para encerrar essa fase, um quadro dramático, um índice de cesariana muito alto, do parto inadequado, com 61, quase 62% de cesarianas no estado. Tem regiões que tem 72%, como a região sul, né? E tem regiões como a região norte, que tem o melhor indicador, com 57% de partos cesáreos. Bom, quando a gente começa a ver e fechar esses indicadores, a gente percebe aqui a grande concentração de partos em mulheres em idade muito jovem, a maioria de 15 a 34 anos, que é um traço da população obstétrica nossa, e em torno de 44% das mulheres que ganham neném aqui no estado, por ano, são primíparas. Então, são mulheres que vão ter o primeiro parto, e aqui está uma oportunidade nossa de melhoria da atenção obstétrica, visando o parto adequado e a melhoria na assistência obstétrica dessa população. Temos 9%, mais ou menos, de parto prematuro, de causas evitáveis, infecção urinária, no pré-natal não identificada, não avaliada, não dado o devido a importância e tratamento adequado, que vão repercutir depois no parto prematuro, além das infecções ginecológicas. E um percentual bem significativo de anomalias congênitas. Pouca gestação múltipla, né? Nós tivemos aqui apenas 2% de gravidez múltipla, a grande maioria única, e 0,05% de gravidez tripla aqui na nossa realidade. Então, o objetivo nosso é que esse pré-natal, ao se estabelecer de maneira adequada, a gente consiga, mais precocemente possível, captar gestantes, através do teste rápido de gravidez que tem oferecido nas unidades básicas, facilitar o acesso da mulher, e começar, dentro da nossa rotina, a usar os protocolos com as melhores práticas, e vocês vão ver até o pré-natal que a gente tem feito do parceiro, que é muito importante no resgate e na identificação dos fatores de risco. Hoje a gente segue todo o nosso protocolo da atenção básica, caderno 32, com os intervalos de consulta até a 28ª semana mensal, de 28ª a 36ª quinzenais, e a partir da 36ª até a 41ª de maneira semanal. E aqui está o nosso protocolo, com todas as consultas listadas, com todo o plano de cuidados e a classificação de risco. Aqui nós utilizamos desde o risco habitual, o risco médio, o alto risco e o muito alto risco, dentro de um critério de score que eu já vou mostrar na sequência a vocês. Aqui eu destaco a importância da consulta odontológica. Essa, a gente, apesar da baixa cobertura, aqui no estado de 32% de saúde bucal, a gente tem trabalhado para prestigiar essa população, porque ele é um fator extremamente importante na hora da gente fazer a estratificação e a classificação do risco gestacional. Que cada consulta, a gente tem esse protocolo na página do Estado, a gente tem tentado treinar todas as equipes nossas, das unidades básicas, médicos, enfermeiros, equipe multi, neste protocolo. Ele está disponível aqui na página do Estado, com todo o rol de exames. No nosso caso aqui são 14 exames que a gente disponibiliza, inclusive é um muito importante, que é a eletroforese de hemoglobina. Nós temos uma população muito de risco em algumas regiões, com concentração de população afrodescendente maior, com maior predomínio da doença falciforme. A questão da disponibilização da proteinúria nas unidades básicas também, como um dos parâmetros importantes para nós, porque nós temos uma população com alta prevalência de hipertensão, aqui no estado em torno de 30% da população é hipertensa. Nós temos uma alta prevalência de diabetes tipo 2, o Espírito Santo tem a segunda maior população de mulheres portadoras de diabetes. A cada consulta, então, as intervenções e os cuidados. Classificar risco, ele é muito importante. O Caldeiro Bárcia, lá em 1973, ele dizia que gestação de alto risco era aquela na qual a vida ou a saúde da mãe ou do feto, ou recém-nascido, tem maiores chances de serem atingidas que a média da população considerada. Então, são características, são situações ou patologias que levam a maior probabilidade de complicações. Como consequência, o maior risco da mulher ou o próprio feto ou o recém-nascido evoluírem para um desfecho desfavorável, o óbito. Deveria ser pré-concepcional, durante o pré-natal, a cada consulta, um processo dinâmico, toda consulta tem que ter um momento para a gente classificar esse risco dentro
e vou mostrar na sequência os critérios que a gente usa, tentando tangibilizar coisas que são muitas vezes intangíveis, através de um critério de pontuação de score, e no quarto e no puerpério também. Então, a gente trabalha na lógica de que o protocolo de risco, mesmo que ele seja capaz de predizer problema de forma segura e acurada, ele ainda não existe um protocolo suficientemente capaz de atingir toda essa população na hora que a gente define esses fatores de risco. E muitas vezes, de profissional para profissional, as percepções mudam. A gente vê aqui uma classificação feita para um profissional, numa outra unidade, a mesma paciente tem outra classificação, e quando ela chega na maternidade vinculada, o colega que recebe já tem uma outra percepção. Muitas vezes a gente tem feito aqui encontros, fóruns entre quem faz o pré-natal e quem realiza o parto, no sentido de que a gente tem um completo alinhamento nessa linguagem. Então, a tentativa da agora em diante, que eu vou mostrar aos senhores e senhoras, é uma tentativa da gente padronizar uma linguagem de comunicação na rede que fale a mesma coisa, guardando aí as proporções e guardando o entendimento das pessoas. E, classicamente, a gente analisa as características individuais e as condições sociodemográficas, se elas são desfavoráveis, ou seja, mulheres nos extremos maior que 35 anos de idade, menor que 15, altura, peso, né? A gente sabe que o risco é muito maior, tanto no baixo peso materno, quanto no índice de massa corporal acima de 30 e menor que 19, anormalidades estruturais, situação conjugal, condições familiares, escolaridade, ambientais, a hoje comum demais no nosso meio de drogas lícitas e ilícitas, hábitos de vida, álcool, fumo, exposição a agentes. A gente tem visto aí muitas vezes, hoje com grande risco aqui, a sífilis mesmo. Tivemos uma epidemia o ano passado, retrasado, da síndrome congênita, zika congênita. Hoje temos algumas crianças em acompanhamento aqui, com várias sequelas. Hoje estamos vendo a questão da toxoplasmose, que tem chamado muita atenção nossa. Uma alta prevalência também em várias regiões. Tivemos um surto localizado em um município aqui há pouco tempo. Então, é uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, são esses fatores infecciosos que nos rondam todo dia. História reprodutiva anterior, questão do abortamento, parto, a paridade, a presença do diabetes anterior, cirurgia uterina, condições existentes clínicas, hipertensão, cardiopatias, pneumonias, nefropatias, endocrinopatias, hemopatias, epilepsias, doenças autoimunes, neoplasias, né? As doenças hoje acidentais, fatores teratogênicos, doenças obstétricas, antecedentes obstétricos desfavoráveis, perdas fetais, óbito fetal, diabetes, amniorexia, hemorragias, decorrências, portanto, em gravidez anteriores, a questão do ganho ponderal excessivo, que é um fator de risco enorme com diabetes e hipertensão. Enfim, todas as condições clínicas hoje, infecção urinária, muito comum na gravidez, muitas negligenciada, muitas vezes maltratada, mal acompanhada e com graves repercussões, tanto na prematuridade, trazendo risco para o neném e para a mãe, e também na questão da sepse neonatal e na própria septicemia da mãe. Então, chamar a atenção que é um fator altíssimo de risco a infecção urinária no ciclo grávido puerperal. Né? Pensar nas cardiopatias, nas endocrinopatias. Portanto, é um misto dessas avaliações que a gente chega a um critério onde a gente ponderou aqui. Isso pode ser adaptado, as pessoas muitas vezes questionam, algumas regiões têm maior prevalência, menor prevalência. Aqui a média no estado é em torno de 15% de gravidez de alto risco, a média histórica nossa. Em algumas regiões tem uma população obstétrica de maior risco, maior sobrepeso, por exemplo, que é um dado bem interessante aqui no estado, que é um fator de risco bem considerável, além da questão do diabetes, que vem muitas vezes acompanhando, e a hipertensão. Então, a gente atribui a cada condição dessa uma pontuação. Isso também está disponível depois, a apresentação vai estar disponível, e está disponível aí no nosso site da Secretaria, né, com todo esse critério, e aí nós fazemos uma estratificação em 4 níveis. Muita gente faz em 3, né, nós fazemos em 4 níveis. Abaixo de 4 pontos é baixo risco, médio risco é de 4 a 9, alto risco de 10 a 40 e acima de 40 nós chamamos de muito alto risco. Bom, esse é o nosso protocolo, ele está disponível na página. A gente pede encarecidamente aos enfermeiros,
aos médicos, quem que deve fazer o pré-natal, quem deve fazer a classificação ou a estratificação de risco. A estratificação de risco ela é uma atividade de qualquer profissional que faça assistência pré-natal. Então, nós temos aqui no estado, em média, das 7 consultas preconizadas, 4 são feitas com enfermagem e 3 têm o concurso do médico obstetra ou médico de família nas unidades básicas. Mas quem é que deve fazer a estratificação de risco? Um profissional habilitado. E a linguagem de pontuação, esse score, ele tem que ser pactuado, guardando as proporções, guardando as características regionais, mas foi a tentativa aqui que nós tivemos de criar uma linha guia, onde a estratificação de risco ela tem toda esta lógica que vocês estão vendo aqui, né, que é de tentar a gente tangibilizar muitas coisas que são intangíveis. Nessa lógica nós temos aí a questão da rede cuidar, que são as unidades ambulatoriais especializadas nossas. Hoje nós já temos, são 5, nós temos 3 em funcionamento. O objetivo dessa rede é aproximar a atenção ambulatorial da atenção primária à saúde, onde o pré-natal acontece, onde a estratificação de risco acontece em cada consulta. Ao identificar o risco, encaminhar através de formulários que a gente já vai mostrar para as nossas unidades, para a gente ter uma equipe multiprofissional lá para fazer o acompanhamento simultâneo. Não existe alta do pré-natal, do risco habitual, após evidenciado o risco da gravidez. Ela permanece fazendo o pré-natal na sua unidade básica de origem e tem um outro acompanhamento dentro de um protocolo específico de pré-natal de alto risco nessas unidades. Essa é a ferramenta que a gente utiliza, que é o mapa de vinculação. Todo mês as unidades encaminham isso, vinculando as gestantes aos hospitais da rede, que fazem tanto assistência ao risco habitual quanto ao alto risco. Hoje nós temos em torno de 25 maternidades que acompanham a nossa rede materno-infantil do Estado, além de outras, né, chegando a um total de 40 mais ou menos, que realizam parto, mas a rede está perfeitamente desenhada, com suficiência de leito, com equipes e tudo, para atender essa população obstétrica do Estado. Hoje tem uma outra guia que a gente usa, que é essa aqui, que é a guia de referência e contra-referência ao identificar o risco, ao identificar a situação que precisa de ter o acolhimento em uma maternidade de alto risco, e aí é feito através desse instrumento de regulação. E os formulários de compartilhamento do cuidado, que é feito entre a unidade básica, lá na APS, e a unidade ambulatorial especializada, que aqui nós chamamos de rede cuidar, né? E esses são os formulários que a gente utiliza nessa vinculação e nesse compartilhamento do cuidado realizado em todas as nossas unidades. Uma sequência de documentos para mostrar a vocês. Hoje temos essa rede de maternidade que eu acabei de referenciar, e nessa rede também nós chegamos lá, nós já temos implantado em todas elas a classificação de risco, que é diferente da estratificação de risco, que é feita para condição crônica, a gravidez é uma condição crônica. A classificação de risco, apesar de ser uma condição crônica, ela se agudiza de vez em quando e vai para a maternidade. Chega lá, o protocolo utilizado é o protocolo que nós utilizamos, o protocolo de Manchester, na classificação de risco na maternidade. E a classificação de Robson, que nós estamos implementando aqui em todas as maternidades nossas, que é com vista também a melhoria do parto adequado, né? Onde a gente usa esse formulário, em que a gente tem 10 grupos de gestantes, e a gente começa a ver o comportamento dos diferentes serviços de acolhimento e na classificação de risco, e até chegar ao parto, e se tem ou não a presença de eventos adversos e registro disso. Bom, eu vou finalizando dizendo que classificação, estratificação de risco nas maternidades, classificação de Robson, compõem um arsenal hoje que nos permite ter a oportunidade de identificação em tempo de fatores de risco, separar, estratificar essa população, dar uma melhor vinculação, dar um melhor encaminhamento a esses casos e, com isso, com certeza, melhorar o perfil nosso de mortalidade materna e infantil, principalmente por causas evitáveis. Eu vou ficando por aqui, vou ficar à disposição de vocês para compartilharmos experiências e para trocarmos qualquer tipo de informação. Muito obrigado pela atenção de todos.